Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu vim compartilhar algo que me chamou a atenção em um texto que eu estava lendo na Bíblia. Esse texto se encontra em Lucas 19 e fala sobre Jesus e Zaqueu. Eu fiz algumas anotações no meu computador logo depois que eu fiz a leitura, então eu vou estar lendo para ir, conforme eu for ir falando, eu ir pegando ali as ideias que eu coloquei no papel logo após a leitura. Quando eu li esse texto de Lucas 19, algo me chamou muita atenção na história de Zaqueu. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando fala que Jesus entrou em Jericó, né, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, e ele era chefe dos cobradores de impostos. Se a gente parar para pensar, ele deveria ter tudo do bom e do melhor, mas provavelmente algo lhe faltava. E por que eu digo isso? Porque quando a gente lê aqui, a gente, logo na sequência que fala que ele era o chefe dos cobradores de impostos, diz, tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Eu digo que eu acho que Zaqueu, faltava algo a Zaqueu, porque se ele tivesse tudo que ele precisava, ele não ia dar importância pela chegada de Jesus na cidade de Jericó. Talvez ele ouvisse aquilo ali, para ele não fizesse o menor sentido. É só mais um curandeiro, é só mais um profeta, enfim. Mas eu sinto que Zaqueu sentiu algo no seu coração. Talvez ele tenha pensado assim, quem é esse tal Jesus? Todo mundo está falando tanto dele, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ver ele com os meus próprios olhos. Quem é esse Jesus? E aí a gente lê que ele tentava, quando Jesus entrou na cidade, ele tentava ver, mas ele era um homem baixo demais. E por conta da estatura dele, ele não conseguia enxergar Jesus, mas ele queria vê-lo, ele queria enxergar quem era esse homem que tanto era falado, que fazia tantas maravilhas, tantos milagres. E aí a gente lê no versículo 4, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Então ele já se adiantou, ele percebeu, olha, Jesus vai passar lá, então eu vou subir na árvore, porque quando ele estiver passando, aí eu vou conseguir enxergar ele, eu vou conseguir ver ele. E quando Zaqueu faz isso, de subir na árvore, eu fico imaginando, eu acho que isso deve ter chamado muita atenção do Senhor para ele. Porque o Senhor deve ter olhado para cima e visto aquele homem, então ele era alguém que tinha bens, que tinha condições, e um homem pequeno, empoleirado em cima de uma árvore, igual uma criança, assim, empoleirado em cima de uma árvore. E eu imagino que o Senhor deve ter se admirado daquilo, de olhar para cima e ver aquele homem pendurado em cima da árvore. E o que me chama mais a atenção é que no versículo seguinte, no versículo 5, fala assim, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. O que mais me chama a atenção nessa passagem não é nem o fato do Senhor Jesus ter olhado para cima e visto Zaqueu, mas é dele ter chamado Zaqueu pelo nome. E o que a gente percebe? Qual a reação que Zaqueu tem a partir do momento em que, primeiro, ele percebe que o Senhor, que chamou a atenção do Senhor, ou seja, ele subiu na árvore, e a partir do momento em que ele subiu na árvore, ele ganhou a atenção do Senhor Jesus, ele ganhou destaque em meio à multidão. E mais do que isso, eu fico imaginando aquele homem recebendo a seguinte afirmação, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Você imagina o cara tá recebendo o Senhor Jesus na casa dele, e o Senhor Jesus está chamando ele pelo nome. E aí no versículo 6 diz, sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ou seja, aquele pedido do Senhor Jesus, aquele momento que o Senhor Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou lá para tua casa, eu vou passar, eu vou me hospedar lá com você. Eu fico imaginando que o coração de Zaqueu deve ter se enchido de alegria, como se dissesse assim, nossa, eu vou receber ele vai vir na minha casa. Uau! E com isso ele desceu rápido, mais depressa possível, com alegria, e recebeu o Senhor Jesus na casa dele. Mas Zaqueu fez mais do que isso. Ele não apenas recebeu o Senhor Jesus, mas enquanto o Senhor Jesus estava ali, na casa dele, no versículo 8 diz, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E então no versículo 9 o Senhor Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a essa casa,
pois este homem também é filho de Abraão. No versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O que me chama mais a atenção nesse texto é que, em primeiro lugar, nós temos um homem que tinha tudo, mas que provavelmente sentia que algo lhe faltava no seu coração. Talvez ele sentisse que precisava conhecer esse tal Jesus de Nazaré que todo mundo estava falando. A segunda coisa que me chama a atenção é que Zaqueu, ele não perdeu tempo. Então, ao invés de ele ficar se preocupando em tentar enxergar Jesus entre a multidão, ele tomou uma atitude e subiu naquela árvore. Mesmo que todo mundo talvez estivesse julgando ele por ele estar lá pendurado em cima de uma árvore, talvez algumas pessoas tivessem até ridicularizado ele, dizendo: olha lá aquele homem baixinho, pequenininho, está em cima da árvore, rindo talvez deles. Zaqueu, desce essa árvore, está fazendo isso, Zaqueu. Mas ele não desistiu e ele se manteve em cima da árvore, mesmo sabendo que poderia ser julgado. E ele, com isso, ganhou a atenção do Senhor Jesus, né? Mas mais do que isso, a partir do momento em que ele ganhou a atenção do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu a honra dele receber, né, ele na casa de Zaqueu, Zaqueu teve uma atitude que foi a mais louvável de todas que eu considero nessa história. Ele aceitou a mudança que Jesus queria causar nele. E mais do que isso, ele deu o primeiro passo e ele demonstrou que aquilo que o Senhor Jesus tinha feito de se hospedar na casa dele valeria toda a riqueza dele, valeria tudo que ele tinha. E ele percebeu o quanto pecador ele era, porque ele era um homem que roubava dos outros. E ele poderia ter recebido o Senhor Jesus e poderia ter continuado com a vida que ele levava, de roubar as pessoas, de extorquir as pessoas. Mas Zaqueu, quando confrontado com o Senhor Jesus, quando frente a frente com ele recebeu o Senhor Jesus na casa dele, ele não pôde se manter da mesma forma. Ele tomou uma atitude e ele declarou ao Senhor Jesus que ele ia dar metade da riqueza que ele tinha para os pobres e que devolveria, restituiria 4 vezes mais de todos aqueles que ele tinha roubado. Ou seja, ele mudou a mentalidade dele. E o que eu tiro de proveito dessa história é que é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Jesus, ele vem para trazer mudança, Jesus, ele vem para trazer novo nascimento, mudança de mentalidade. Você era uma coisa quando você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, mas ele não quer que você permaneça igual, ele quer mudança. Então que a gente possa se inspirar nessa história de Zaqueu e que a gente possa buscar mudar cada dia, melhorar a cada dia, se tornar pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, que é o nosso modelo, o modelo perfeito que todos nós devemos seguir. E que a gente possa sempre lembrar que não importa o esforço que a gente faça, tudo que a gente faz para o Senhor Jesus, para chamar a atenção dele, é valioso e que quando a gente não só chama a atenção do Senhor Jesus, mas a gente demonstra que a gente é grato pela presença dele, pelo amor dele. Isso faz com que a gente cresça, com que a gente cresça nesse amor e que a gente possa estar alcançando cada vez mais pessoas. Então que a gente possa se inspirar em Zaqueu, que não só conheceu o Senhor Jesus, recebeu o Senhor Jesus, mas também mudou a forma de pensar, mudou suas atitudes na vida. Que assim como Zaqueu, a gente possa conhecer cada vez mais o Senhor Jesus e à medida que ele for mudando a gente, que a gente possa estar exultando com as mudanças, porque toda mudança que Deus faz na nossa vida, ela não é para o nosso mal, ela é sempre para o nosso bem. Eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado. Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe sua vida.